Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos Entre o riso e a crítica, humor e paródia. Nas últimas aulas de leitura, módulo 31, foram retomados dois assuntos estudados no sexto ano, o humor e, particularmente, a paródia. Como você deve se recordar, há muitos tipos de narrativas de humor. As orais e as escritas, as longas e as curtas, as inventadas e as verídicas. Os recursos para a criação do humor também podem variar, mas ele, em geral, nasce de um ou vários destes elementos. Personagens, situação vivida por elas, pelas personagens, final inesperado, surpreendente, linguagem, inclusive jogos de palavras, duplo sentido, subentendidos, exagero e ou nonsense, que é o absurdo, fora do real. E uma das inúmeras formas de produzir humor, provocar o riso, divertir o leitor, é por meio da paródia. E o que é paródia? Que você já estudou anteriormente. É a obra que imita outra, geralmente com a intenção humorística ou satírica. O que é satírico? 1. Que diz respeito à sátira. 2. Que satiriza, que contém sátira. E o que é sátira? 1. Composição que ridiculariza um determinado tema, indivíduo, organização, Estado, geralmente como forma de intervenção política ou com o objetivo de provocar ou evitar mudança. 2. Obra crítica, picante, irônica ou jocosa, que provoca o riso. Mas, para que se perceba a graça ou a intenção crítica do texto, é necessário que o leitor conheça o original, a obra ou o gênero parodiado. Então, eu só vou entender a paródia se eu conhecer o texto original. Atividade oral. O que torna uma história engraçada é, principalmente, o jeito de narrar. Vamos experimentar? Leia silenciosamente as anedotinhas da página seguinte. Então, você vai ler as anedotas da página seguinte do seu material impresso para depois contá-las para os seus familiares, amigos. Então, vamos ver? A anedota ou piada são narrativas curtas de algum fato engraçado. E o que provoca o riso é o desfecho, que quebra a previsibilidade dos fatos e surpreende o leitor ouvinte. Em seguida, considerando a importância do jeito de narrar para criar humor, ofereça-se para ler em voz alta, para recontar uma delas, no caso, para os seus amigos, familiares, Que tal? Para aprimorar seu jeito de contar anedotas, piadas, Escolha uma anedota ou piada adequada à plateia e ao ambiente. Os textos devem abordar temas adequados à faixa etária, quer dizer, a idade do seu ouvinte, o leitor, quando for escrita, a relação entre contador e ouvintes e também ao lugar em que todos se encontram. Analise o conteúdo e a linguagem do texto. Se não entendeu bem, não conte a piada. Não se arrisque contando histórias complexas ou que apresentem termos que você desconhece. Evite começar usando frases como vou contar uma piada ou fazer comentários como essa é muito engraçada, eu ri demais, etc. Se você gaguejar ou tiver dificuldade de pronúncia, isso desviará a atenção da plateia, que poderá achar mais graça em suas dificuldades que na anedota. A exceção vai para anedotas que de fato contenham erros de pronúncia ou que exijam a reprodução de sotaques específicos. Conheça bem a história e o enredo. Analise o texto e marque até que momento o desenrolar da história é simples e lógico, e quando surge o elemento gerador da graça e do riso. Prepare sua versão da anedota. Você não precisa reproduzir exatamente o que leu ou ouviu. Você pode alterar
um pouco o texto, adequando-o a seu jeito de contar e ou a seus ouvintes. Fale naturalmente, como se estivesse conversando com a plateia. Saiba usar o silêncio, não conte apressadamente a história. Espere alguns segundos antes de narrar o desfecho. Isso permitirá que a plateia absorva o que você narrou até então e crie expectativas sobre o que virá em seguida. Você pode sorrir ao final da anedota, mas jamais ria antes de terminá-la. Isso desfaz o elemento surpresa que o desfecho contém. Toda anedota ou piada deve surpreender o ouvinte. Por isso, você pode até começar a falar como se iniciasse uma história séria ou triste. E não se esqueça, até os grandes humoristas já fracassaram em contar uma piada. Por isso, não se preocupe em agradar totalmente. Um dia você poderá narrar de forma muito engraçada como foi sua experiência ao contar anedotas. Anedota 1. Todas as 4 anedotas são do escritor Ziraldo. O Lelê foi à escola pela primeira vez. Na volta, a mamãezinha do Lelê perguntou: Lelê, querido, o que você aprendeu na escola hoje? Que eu não me chamo Lelê, me chamo Alexandre. Anedota 2. O cara estava ali embaixo do poste procurando algo no chão há mais de 1 hora. Já passava de meia-noite e a rua estava deserta. O porteiro de um edifício, que estava observando a cena, ficou curioso. Ei, amigo, quer ajuda? O que o senhor perdeu? Perdi minha chave e não consigo achar. Talvez com a sua ajuda, quem sabe? E os dois começaram a procurar juntos. Se abaixaram no chão, procuraram e nada. Então o porteiro se vira para o rapaz. Você tem certeza de que perdeu sua chave aqui, companheiro? Claro que não, respondeu o maluquinho. Mas você acha que eu ia ser burro de procurar longe da luz? Anedota 3. Esta fundiu a cuca do garçom. O freguês sentou e pediu um chope. Ele trouxe o chope e o freguês pediu para trocar o chope por uma laranjada. Ele trocou e o freguês bebeu e saiu sem pagar. Ei, disse o garçom, o senhor não pagou a laranjada. Claro, troquei pelo chope. Mas o senhor não pagou o chope. Claro, eu não bebi. Anedota 4. O cara foi ao oculista. O que está escrito no cartaz? Não dá para ler, doutor. A frase maior, a de cima, não dá. Então, que letrona é essa aqui? Onde, doutor? Na parede. Que parede? Bom, agora nós temos uma atividade que nas aulas de leitura você conheceu uma paródia da carta escrita por Pero Vaz de Caminha e que é considerado o primeiro documento histórico sobre o nosso país. Você se lembra lá do escritor brasileiro José Roberto Toreiro, em que ele parodiou a carta de Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil? Então, nessa atividade, também produzirá uma paródia. Para isso, siga estas etapas. Primeira etapa, defina o objetivo e o objeto de sua paródia. O objetivo, produzir um texto para fazer rir? É esse seu objetivo? O texto vai fazer rir? Ou dar ao contexto um caráter satírico, ou seja, crítico? Anote o que definiu, se é para rir ou para criticar, de caráter satírico, crítico. B, o objeto, um gênero textual, um texto específico, qual? Anote o que definiu. Aqui nós temos as opções desse gênero textual, que você poderá escolher. Algumas sugestões de gêneros textuais que você pode parodiar. Pode ser um mito, uma fábula, resenha, narrativa de aventura, relato, roteiro ou guia de viagem, estatuto, narrativa de ficção científica, diário pessoal, notícia, narrativa policial e requerimento. Gêneros estudados por você anteriormente, nas aulas de língua portuguesa. Então, você vai escolher um desses gêneros. Como também você poderá parodiar
uma música, um filme, uma obra de arte. A segunda etapa, escreva a primeira versão do seu texto, que não precisa ser longo. Para isso, reflita sobre o original escolhido, o gênero textual ou texto específico, e defina os elementos que serão alterados. Então, o que você, após escolher o gênero, por exemplo, uma fábula, você vai mudar o quê em relação à fábula original? A estrutura, o título, parágrafos, itens, isso fazem parte da estrutura, o título, parágrafos, itens. O espaço, época ou personagens envolvidas, desfecho ou motivação, quer dizer, o final da história, linguagem formal, informal, atual, antiquada, etc. Por fim, crie um título para ele. Não deixe nunca de criar o título do seu texto. Terceira etapa, revise seu texto respondendo às questões a seguir. Toda vez que responder não, volte ao texto e faça as modificações necessárias para aprimorá-lo. Revisão de texto. Questões sobre o texto, sim ou não? Sua paródia mantém algumas características, altera outras da obra ou do gênero textual original? O texto apresenta a estrutura característica do original? Títulos ou subtítulos? Parágrafos? Itens? O texto apresenta a linguagem característica do original? Mais objetiva? Mais subjetiva? Informal ou coloquial? Culta e formal? Se você parodiou um gênero narrativo, as personagens, o tempo ou espaço têm alguma característica diferente, mas ao mesmo tempo podem ser reconhecidas pelo leitor que conhece o original? O texto é surpreendente e engraçado? As palavras estão corretamente grafadas e acentuadas? Há correta concordância verbal e nominal? Há palavras ou expressões repetidas sem razão? Se houver, verifique se pode substituí-las por pronomes ou por sinônimos. O título criado para o texto é coerente com as transformações que você criou? A quarta etapa e a última. Finalize o texto, passando-o a limpo de acordo com as orientações que receber. Aquelas orientações vistas anteriormente. Realize a segunda etapa da produção da paródia, escreva a primeira versão de seu texto de acordo com as instruções recebidas na página 86 do seu material impresso e crie um título para ele. Realize a quarta e última etapa desta produção escrita. Passe o texto a limpo de acordo com as orientações que receber. Capriche na caligrafia, é muito importante, ou digitação, e na diagramação do texto, pois sua paródia deve ser lida com facilidade por você ou qualquer outro leitor, no caso, seu professor tutor. Lembre-se do que leu nas aulas de leitura. Nem toda obra humorística pretende provocar gargalhadas. Existe um tipo de humor sutil, discreto, sofisticado, que provoca apenas o sorriso. É uma brincadeira intelectual que depende mais da inteligência que da disposição de espírito do leitor ou do espectador. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.